Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um assunto mega polêmico, que é aquela lei que eles estão tentando implantar, ou já implantaram, autorizando os professores a falar sobre religião em sala de aula. Eu sou contra. Você é contra porque você é de outra religião que não o cristianismo. Gente, não é por isso propriamente dita. Mas eu acho que vai gerar um grande preconceito, maior ainda do que já tem, com as religiões não cristãs. Eu estou falando dos muçulmanos. Existe muito muçulmano no Brasil. Eu estou falando dos espíritas, que a maioria dos espíritas são cristãos, mas mesmo assim eles são discriminados. Gente, eu fiquei sabendo que uma moça da minha idade, que é evangélica, proibiu o filho de jogar Minecraft. Mora aqui na minha rua a pessoa, porque o pastor falou que Minecraft é coisa do demônio. Vocês estão vendo? É a mesma coisa que falar que Peppa é coisa do demônio. O fanatismo é tanto que daqui a pouco eles vão achar que eles têm autoridade de jogar pessoas que não têm religião como eu na fogueira. Vamos voltar lá para Salem? Vamos queimar as bruxas na fogueira? E o que está acontecendo com isso? As pessoas que não são cristãs, ou pessoas que são cristãs, mas se dedicam a uma religião afro ou uma religião espírita, acabam sendo obrigadas a esconder isso. E o livre-arbítrio de cada um? E o direito de seguir, cada pessoa seguir a sua religião? Eu não tenho nenhuma religião, eu não sou cristã. Para mim, Jesus Cristo foi um grande médium, um grande profeta, um grande revolucionário. Mas eu não acredito no Jesus Cristo que existe na Bíblia. Eu acredito no Jesus Cristo homem. Filho de Deus, de um Deus maior, todos nós somos. Independente se Deus chama Olorum, se Deus chama Jeová, se Deus chama Alá, independente do nome de que Deus tenha, ele é sim um único Deus, uma força maior. Eu não acredito que ele seja como nós, tenha membros, seja no formato de um corpo de homem. Eu acho que ele é uma energia tão forte que ele pode adquirir a forma que ele quiser. Desde um pássaro que vem cantar na minha janela a um ser humano. Eu estou fazendo uma série sobre mitologia e eu estou fazendo muita comparação da mitologia com a Bíblia. Acho que ela está no 4º episódio, acho que semana que vem eu vou postar o 5º episódio. E desde o começo, desde a criação do mundo, eu estou fazendo comparações com a Bíblia. Algumas pessoas comparam Pandora com Eva. Aí tem Deuclânio, não vou lembrar o nome deles agora, com a esposa, que foram os únicos sobreviventes à fúria de Júpiter. Eu comparei eles, a história com a Arca de Noé. Tem várias coisas que colocam em dúvida o que está escrito na Bíblia é verdadeiro ou não. Porque são histórias já contadas muito antes de Jesus Cristo. Contada pela mitologia grega, pela mitologia romana. Só muda os nomes dos personagens, mas a história é a mesma. E outra coisa, é uma coisa pelo qual meu filho, ele fala que também não tem religião. Que ele acredita em espírito, que ele acredita em vida pós-morte, ele acredita num Deus maior, mas ele não acredita em religião nenhuma. Porque tudo que está escrito na Bíblia, a ciência explica. Desde o Mar Vermelho se abrir, as pragas do Egito, tudo isso tem uma explicação científica. A gente assistiu um filme, eu e ele, chamado O Corpo. Eu já tinha assistido já fazia algum tempo, e o meu filho assistiu recentemente. É com Antônio Bandeiras. E nesse filme eles encontram a cova onde foi enterrado Jesus Cristo, supostamente foi enterrado Jesus Cristo.
com o corpo dentro, e ali começa a gerar uma revolução muito grande sobre as religiões cristãs, porque leva abaixo que ele ressuscita no terceiro dia. Porque o corpo dele, claramente, desaparece quando ele ressuscita. Eu acredito que Pedro viu Jesus Cristo ressuscitado, mas eu acredito que ele tenha visto o Espírito, não ele em carne e osso. Como eu disse, Jesus Cristo acho que foi o maior médium que já pode ter ouvido falar. Assim como Chico Xavier, um grande médium, uma pessoa que eu tenho muita admiração e respeito. Então, é por causa disso que eu sou contra. Meu filho estuda numa escola evangélica que respeita todas as religiões. As diretoras são evangélicas, mas eles respeitam todas as religiões. Passou lá desde do meu filho, que praticamente não tem crença nenhuma, a umbandista, a candomblessista, a evangélicos, católicos, muçulmanos, budistas, ateus. Lá na escola tem de tudo, de todas as religiões, e todos eles são respeitados. O que eu não acho legal, e eu tenho certeza que mesmo que se eles liberarem isso, os professores não vão falar. O que eu não acho legal, uma escola pública, por exemplo, o meu afilhado é católico, ele estuda em escola pública. Ele é criado de uma maneira católica, ele fez todas aquelas coisas da religião católica, desde catecismo, vai fazer crisma, toda perseverança, todo esse ritual católico. Aí uma das professoras dele é evangélica e começa a doutrinar ele, falando que a religião dele é errada e que a dela é certa. Imagina o conflito que vai gerar na cabeça dessa criança, imagina o conflito que vai gerar em casa com os pais. Eu sempre, aqui na minha casa, a família do meu marido e a minha família, minha mãe e meu pai são católicos. O meu irmão, ele é kardecista. Eu, como eu falei, eu acredito muito no espiritismo, mas eu não tenho religião. Eu gosto de estar em contato com a natureza, dessas trocas de energia, de rituais, de banhos. Então eu gosto muito do espiritismo, mas também eu gosto muito da Umbanda, de praticar um pouco a Wicca, Wicca, né, na realidade, e outras coisas ligadas à natureza. Meu filho vê que eu participo disso, ele acha até interessante, quer saber mais, mas ele mesmo não tem uma religião que ele segue e fala, não, essa é a certa ou não. Ele é muito mais ateu do que religioso em qualquer religião. Meu marido, ele gosta muito do catolicismo, mas não pratica, mas ele também gosta muito da Umbanda, também não pratica. Mas ele tem as crenças deles lá e a gente, todos nós acreditamos naquela troca de energia. Se eu faço bem, eu recebo bem. Se eu faço mal, eu recebo mal. E a gente acredita muito no mandamento que Jesus deixou. Acho que foi o maior mandamento vindo de Deus, que é amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então a gente tem que se amar como Deus nos ama. E a gente não faz isso. O preconceito é a maior indicação de que as pessoas não se amam. O preconceito religioso. Eu tô certo, a minha religião é certa, de vocês é errado. Ah, gente, cansei. Eu cansei desse diálogo. Eu cansei de crente batendo na minha porta domingo de manhã e tentando me converter. Tem um minutinho? Eu não tenho um minutinho. Se eu quiser me converter a qualquer religião, eu vou escutar a hora do chamado, que eu acho que Deus vai chegar e falar assim, ó, você tem que ir para aquela religião, e eu vou. Não precisa assim, venha para a minha religião. Eu conheço tenho vários amigos maravilhosos evangélicos que já me convidaram, eu já fui em casamento, já fui em culto mesmo de evangélicos. Quando eu estava afim, eu fui. Outra coisa, tem uma moça que toda vez ela fica me ligando, vamos para minha igreja, vamos para minha igreja. Gente, eu não aguento mais dar desculpa. Eu não aguento mais dar desculpa. Quando eu quiser, quando eu me sentir à vontade, eu vou.
Eu não tenho ido nem nas religiões de Umbanda, eu não tenho ido nem nas religiões, nas religiões não, nos dias de reuniões em centros kardecistas, nem das giras de Umbanda, que são coisas que eu gosto mesmo, que me definem por várias razões. Que normalmente acontece à noite, eu não saio à noite de casa porque eu tenho medo de ser assaltada, como eu já fui. No dia que eu fui assaltada, que eu tava com a minha amiga, que a gente tava quase em frente da minha casa, eu tava voltando de uma gira de Umbanda. Era quaresma. A gente, naquela época eles estavam fazendo as giras de trabalho de esquerda. E lá a entidade me avisou para eu tomar cuidado com o assalto, com a noite. E que eu tava correndo risco, inclusive, de vida. E a gente foi assaltado. Minha amiga na época ficou até assim: poxa, a gente tá acabando de vir de tomar passos, a gente tá tentando buscar energias positivas e acontece isso. Aí uma outra amiga minha, para quem eu contei a história, ela falou assim: ó, pensa da seguinte forma: vocês estavam protegidas ali, porque podia ser pior. O cara estava armado, ele podia ter dado um tiro na cara da gente. Mas eu acho que ali os espíritos iluminados, as entidades, seguraram a mão dele para que ele não apertasse o gatilho. Eu só sei que depois daquele dia eu evito sair à noite. Eu tenho muito, muito medo. Então é isso, pessoal. Eu queria falar sobre isso de novo, abrir meu coração, porque esses dias a gente acabou, eu e um grupo de amigos acabamos discutindo muito sobre isso, pessoas de religiões diferentes. A maioria, por incrível que pareça, somos católicos, evangélicos, espíritas, ateus, a maioria contra isso. E só uma, que é uma evangélica, que é professora, que ela não vê a hora de poder chegar e falar sobre a religião dela na sala, abertamente, e como ela mesmo disse, converter os infiéis à religião dela. Ela não vê a hora disso. Mas eu não concordo. E eu falei pra ela ainda, ainda bem que você não dá aula na escola do meu filho, porque se eu ficasse sabendo que você estava tentando converter meu filho para sua religião sem a minha permissão, não ia dar certo. Apesar que meu filho já tem idade suficiente para entender o que é certo, o que é errado, o que ele quer, o que não quer. Não que eu estou falando que a religião dela seja errada, por favor, não me entenda mal. Mas meu filho já tem idade suficiente para saber o que ele quer seguir ou não. E meu filho é criado, educado para respeitar a minha religião e a religião do pai dele. Porque o maior problema nisso tudo é os professores fazerem a cabeça das crianças para seguirem a religião deles e criar um conflito dentro de casa, porque os filhos podem chegar e acabar não respeitando a decisão dos pais e criar um conflito grande ali. Então são coisas que eu acho que a escola nunca deveria falar. É sobre política, sobre religião, futebol, ideologia de gênero, sexo. Essas coisas deveriam ser deixadas para ser conversada com os pais em casa. Eu acho que os professores, no máximo não, acho que eles têm que orientar nas suas aulas, assim, ou se um aluno chegar para ele contar alguma coisa, ele tem que orientar da seguinte forma: se previna. Se você for ter relação sexual, você use camisinha. Na idade dos adolescentes, vocês são muito novos para começar a pensar em sexo. Crianças de 13, 14, 15 anos não deviam pensar em sexo nunca. É uma coisa, é um passo muito grande. A vida da gente muda quando a gente começa a transar. São outras preocupações. A gente tem que se preocupar com gravidez indesejada, com doenças sexualmente transmissíveis. Se o parceiro que a gente está transando... Eu tô falando isso para quem não tem um parceiro fixo, né? Os casais, os namorados fixos. Mas o pessoal que está começando... Uma menina, por exemplo, vai conhecer o cara ontem, daqui um mês, eu vou transar com ele, tá com ele há um mês, transa. Ela tem que confiar nesse parceiro para que ele não saia falando por aí: pô, peguei a fulana.
Acontecia isso muito na época. Às vezes o cara nem pegava ninguém e saía falando que pegou a fulana. Eu lembro que comigo aconteceu uma coisa mais ou menos nesse estilo. O cara saiu falando, me peguei a fulana. Ah, transei com a Debbie. Como assim? Eu nunca transei com ninguém. Você transou comigo em sonho. Eu devia ter uns 18 anos na época. Não, gente, eu acho que eu comecei minha vida sexual na hora e no momento certo, e com a pessoa certa, que foi meu marido. E não casei virgem, mas nunca foi um tabu isso comigo, mas eu queria estar no momento certo, preparada para isso, fazendo uma coisa com amor, com alguém que eu confiava. Calhou de tudo isso ser com meu marido. Independente. Muitas amigas perguntam, mas você não tem necessidade de comparar? Não, gente, não é isso. Eu acho que quando a gente conhece uma pessoa, a gente está bem com essa pessoa, a gente tem que ser fiel a ela. Comparar pra quê? Se eu tô me sentindo muito bem com ele. Então é isso é mais um diário que eu tô fazendo pra vocês. Eu queria falar só sobre o assunto da religião, acabou que ampliando para vários outros. Eu vou fazer um diário qualquer hora aqui, falando sobre sexo com vocês. Principalmente porque o meu público é um público infantil, infanto-juvenil também, tem muita criança no meu público. Eu vou fazer um vídeo falando sobre sexo, mas um vídeo explicando o porquê que eu não acho que outras pessoas, além de pai e mãe, devem conversar com os filhos sobre sexo. Falo de adulto. Acho que as crianças devem sim, com a minha época, a gente trocava informação, os adolescentes. Acho que é normal isso. É normal você procurar conhecimento em TV, é normal os meninos verem uns desenhos mais salientes, as meninas também. É normal se tocar. Eu não acho que seja um tabu. O que não é normal é um adulto que não seja tutor da criança ou responsável pela criança querer falar para a criança que ela pode ser homossexual ou heterossexual. Eu acho que esse tipo de coisa deve ser conversada com os pais. No caso da criança querer mudar de sexo ou não, ela tem o direito de procurar um psicólogo para conversar e tirar dúvidas. E eu acho que quando uma pessoa quer mudar de sexo ou não, eu preciso até comentar um negócio aqui ainda. Eu acho que quando a pessoa quer mudar de sexo ou não, ela tem que ser maior de 21. Minha mãe passou mal esses dias e eu levei ela no pronto-socorro aqui perto da minha casa, público. E tinha uma moça lá gritando horrores. Primeiro que eu achei que era um menino da idade do meu filho, porque cabelinho raspadinho, tava com uma bermuda meio masculina, uma camiseta meio masculina. Ela quase não tinha seio, porque deveria ser nova. Mas ela berrava tanto, gente, mas ela berrava tanto. E tinha um outro menino do lado dela e tinha um senhor que eu achava que podia ser pai dela ou alguém acompanhando. E ela se contorcia, eram umas dores. Aí o médico ia lá, conversava com ela. Uma enfermeira foi até grossa com ela. Eu achei que a menina estava com dor, não deveria ter sido grossa. E eu conversando com uma outra mulher lá, e a mulher pegou e falou assim: essa menina tá aí já tem umas horas. A mulher lá já estava um tempinho lá. E eu estava conversando com o senhor que está com ela. Ela começou a tomar hormônio. Ela não devia ser maior de 21. Sei que essa menina começou a tomar hormônios e o útero dela começou a contrair, começou a necrosar. Sei lá, deu algum problema no útero. Esses hormônios que ela estava tomando, deu algum problema no útero. E eles estavam esperando a liberação para poder operar a menina. Agora eu não sei, que elas iam ter que remover o útero da menina. E a dor era muito forte. Não sangrava, gente. Eu não sei o que estava acontecendo com o útero dela, que ela sentia umas cólicas violentas. E eu sei que eles iam ter que retirar o útero dela. Aí o menino que estava do lado dela era uma menina também que tinha se transformado. Eu não tenho preconceito nenhum, eu tenho vários amigos que são transexuais, gente. Ele também tinha virado, estava tomando hormônio. Ele falou assim: ainda bem que comigo não aconteceu isso.
com a minha transformação foi bem. Então há um risco enorme quando você começa a tomar hormônios. É como um colega meu, é médico, ele inclusive ele fala isso. A mulher nasceu mulher, o homem nasceu homem. Transformar uma mulher em um homem em mulher é uma coisa muito complicada. A genética, a gente está interferindo na obra de Deus. E pode acontecer alguma coisa errada, como pode não acontecer. Cada corpo é um corpo. E as pessoas têm que estar preparadas para isso. E eu me pergunto, será que aquela menina está preparada para isso? São assuntos muito, muito polêmicos. Olha, nossa, eu falei tanto, deu mais de 20 minutos, era só para falar sobre religião. Mas eu vou voltar aqui com outro vídeo sobre o assunto, tá? Beijo grande, galera. Tchau.